Hello, students! How are you? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, a teacher vai estar comentando aqui com vocês de maneira muito simples e rápida os exercícios, os resultados da PG, ok? Da PG1 que vocês fizeram aí na semana passada. Então, pessoal, está sendo enviado para vocês aqui esse vídeo com as perguntas e o gabarito junto, ok? Então, vamos entender aqui cada questão. Então, pessoal, na questão 1, nós tínhamos aqui que completar com a melhor alternativa que se encaixava ali nos espacinhos em brancos. Então, a melhor alternativa que se encaixa é a alternativa D, ok, pessoal? There, me, my, her and she. Por quê, pessoal? Se nós formos ler aqui o texto, nós estamos falando de subject pronouns, ou seja, as pessoas que fazem a ação na frase. Nós estamos falando de object pronouns, que são as pessoas que recebem as ações da frase. Lembra de me, his, her, ours? Nós vimos isso em sala de aula, ok? E também nós estamos falando aqui dos possessive adjectives. O que são os possessive adjectives? São aqueles adjetivos possessivos, é tudo que indica posse, certo? É o my, your, his, her e assim sucessivamente. Então, a melhor alternativa que se encaixa de acordo com o texto é there, me, my, her and she. I'm Alanis and I live in Australia. I have two older brothers. Their names, ou seja, o nome dos irmãos, are Robert and Justin. I live with my dad, stepmom and stepsister. Her name is Laura, and she's 5 years old. My parents are divorced. My blood brothers don't live with me. Não moram comigo. Esse me aí faz parte do object pronoun, ok, pessoal? But we are still extremely close. My mom, minha mãe, lives in the United States, so I don't get to see her. Ou seja, minha mãe mora nos Estados Unidos, então eu não consigo vê-la. Ver quem? A mãe, tá certo? Então é ela que recebe a ação aqui. Very often, com muita frequência. She is my best friend. Ela é a minha melhor amiga. Então, pessoal, todas as alternativas aqui, todas essas pessoas, esses object pronouns são os que melhores se encaixaram no contexto da frase. Então, de repente, ali vocês tinham que ver a pessoa da frente ou o que vem ali atrás, certo? Para saber qual desses aí adicionar. Vamos para a questão 30. Com base no texto da questão anterior, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir, na ordem em que aparece. Então, nós temos aqui, Alanis is Robert, tananã, and her, tananã, don't live with her. Vamos lá. Nós temos aqui algumas questões. Child, cousins, wife, father, sister, brothers, mother, nephew, niece and aunt. Então, ele está pedindo para que nós completemos aqui com um membro da família de acordo com o contexto da frase. Então, vamos entender. Alanis é o que do Robert? E o tananã dela não moram com ela. Então, o que a gente tem que entender aqui primeiramente? Qual é o que melhor se encaixa aqui? Alanis é o que? Filha do Robert? É esposa do Robert? É irmã do Robert? É mãe ou é sobrinha? Então, a gente tem que prestar atenção na frase que vem depois, na frase da frente. E tananã dela não mora com ela. Então, pera lá. Alanis é coisa X do Robert e essa outra coisa não mora com ela. Então, se nós vemos aqui o significado dos membros da família, a melhor alternativa que se encaixa é a C, pessoal. Por quê? Alanis é irmã do Robert e os irmãos dela não moram com ela, brothers, certo? Por quê, pessoal? Sempre lembrando que o verbo auxiliar don't, ele sempre vai falar das pessoas do plural aqui, certo? Então, o que melhor se encaixa aqui, que casa com brothers, certo? Então, pelo fato de brothers estar no plural e de encaixar no contexto da frase, é a alternativa C. Vamos lá. Na 31, pessoal, nós temos que assinalar a alternativa que responde à pergunta. Então, a gente tem que entender o que a pergunta está dizendo. Is Cindy sleepy? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se a Cindy está com sono.
Sempre lembrando que sleep deriva, né, derivado do verbo sleep, que é o verbo dormir. Então, assim de estar com sono, vamos ver aqui a melhor alternativa que se encaixa. No, they aren't. Yes, he isn't. No, I'm not. Yes, she are. No, she isn't. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender, de quem nós estamos falando? Da Cindy. A Cindy é o quê? É ela, é a terceira pessoa do pronome pessoal. Então, é alguma alternativa que tenha she, certo? Então, todas as que não têm a pessoa she, nós vamos eliminar. Então, só sobrou a alternativa de e a alternativa e. Então, vamos lá. Nós sabemos que todas as vezes que nós utilizamos she no verb to be, a conjugação correspondente, que sempre vem depois de he, she, it, é is, não pode ser are. Are somente utilizamos para as pessoas do pronome pessoal. Então, a alternativa D é a que melhor se encaixa. Pessoal, na próxima questão, na 32, nós temos que assinalar a alternativa que apresenta corretamente a frase a seguir nas formas interrogativas e negativas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é em que tempo verbal está a frase. Tom had a beautiful motorbike, né? Tom tinha uma linda motocicleta. Gente, vamos lá. Tom had. Nós temos que identificar o verbo da frase, a ação. É o verbo have no passado, had. Então, se estou falando do verbo have, que é o verbo ter, no passado, estou falando do simple past, certo? Que é o passado simples do inglês. Então, agora que eu já identifiquei qual é o tempo verbal da frase, eu vou aqui para as alternativas. Nós temos aqui alternativas com did, have, does, do e was. Gente, só de nós olharmos a alternativa A, nós já sabemos que é ela. Por quê? Todo verbo auxiliar do passado é o did e na forma negativa é o didn't, certo? Se vocês aprenderam isso com simple past. Então não pode ser alternativa nem B, nem C, nem D e nem E, porque nenhuma delas contém did, nem na forma, né, interrogativa ali, o did no começo, e nem na forma negativa, o didn't, o did mais not, somente por isso. Então, frase no passado, eu sei que meus verbos auxiliares, did, alternativa A. Pessoal, vamos lá. Agora aqui na 33, nós temos que completar os espacinhos em brancos novamente. Daughter. Tanana cake, tanana delicious. When I finish it, can I have another slice? Mother. Yes, sure. O que está sendo dito aqui? A filha diz para a mãe. Tananã, bolo, tananã, delicioso. Quando eu terminar, eu posso ter um outro pedaço? Eu posso comer um outro pedaço? E a mãe diz, sim, claro. Então, pessoal, nós temos aqui os pronomes demonstrativos. Isso significa que o que melhor se encaixa no contexto da frase é a palavrinha this, porque eu estou mostrando, eu estou falando do bolo. Este bolo, certo? This cake. E a melhor sequência, ou seja, o verbo to be correspondente que sempre vem depois do pronome demonstrativo this é is. Então, this cake is delicious. Completando assim, este bolo é delicioso, certo, pessoal? Então, this, pronome demonstrativo, e is é o verb to be correspondente a esse pronome demonstrativo. Vamos para a próxima, pessoal. 34. Sarah, I want to be, tanana, actress. And you, Amy? Amy, well, I want to work as, tanana, software developer. Gente, vamos entender aqui. Pelas minhas alternativas, eu sei que eu tenho que completar com o artigo indefinido, o a ou an. Sempre lembrando, o a nós sempre vamos utilizar antes de palavras que têm som de consoante e o an antes de palavras que têm som de vogal. Então, vamos ver aqui. No nosso primeiro espaço, actress tem som de vogal. A letrinha A ali traz o som de vogal. Portanto, eu vou completar com o artigo an, certo? An. I want to be an actress. E no segundo espacinho, pessoal, a palavrinha software não tem som de vogal, ela tem som de consoante. O S ali está presente. Então, eu vou completar com a letrinha A, certo? Portanto, é a alternativa C.
Pessoal, no número 35, nós temos que completar também com os espacinhos em branco. Então, no primeiro espacinho em branco, nós temos uma rua com um número, certo? E no segundo espacinho em branco, nós só temos o nome da rua. Nós aprendemos em sala de aula com as preposições que toda vez que eu der um endereço, que eu falar de um lugar e eu der o nome da rua, mais o número do local, ele se torna um local específico. Por isso, nós vamos utilizar a preposição at, ok? At 78 Oxford Street. E nós aprendemos que quando eu só apresento o nome da rua, nós utilizamos a preposição on. Portanto, é a nossa letrinha E. Na última questão, pessoal, nós temos aqui mais um diálogo, ok? Da mãe com o filho. Então, nós temos aqui 3 espacinhos em brancos. Primeira coisa que nós temos que ver, que a frase está no passado. Como eu sei disso, pessoal? Porque todas as alternativas falam do verbo to be no passado. Então, é algo referente ao passado. A única coisa que nós temos que localizar aqui é que pessoa está falando, certo? Se ela está concordando ou afirmando. É isso que nos vai ajudar a entender o que completar na questão. Então, nós temos aqui Susan, tananã, you at Patrick's house last night? Então, é a mãe perguntando para a filha, filha, você esteve na casa do Patrick na noite passada? Né? Então, pessoal, vamos lá. Susan. É qual pessoa do pronome pessoal? É she. Terceira pessoa do pronome pessoal, she. Mas a mãe faz a pergunta em segunda pessoa. Você. Então, você estava. Então, toda vez que eu utilizar o verbo to be no passado para a pessoa você, é a palavrinha were. Certo, pessoal? Were you at Patrick's house last night? Ela afirma. Sim, eu estava. Então, para a primeira pessoa do pronome pessoal, é was. Sim, eu estava. Yes, I was. What about your brother? E sobre o seu irmão? E ela responde, no. Thomas não estava. Então, pessoal, para a terceira pessoa, ele, eu vou utilizar a palavrinha was mais o not, wasn't, ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Certo, pessoal? Então, assinarem aí as alternativas certinhas, ok? Para quem acertou, parabéns. Para quem não conseguiu acertar, não tem problema. Na próxima PG vocês vão ter a oportunidade de acertar. Estamos aqui para aprender todos juntos, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar no Class App. Outra coisa, a teacher está deixando aqui no próximo slide, pessoal, certinho as alternativas corretas para que vocês possam aí assinalar, ok? E tem uma explicação um pouquinho mais técnica das respostas para vocês, ok? Bye, bye!